Hoje é um dia de culto de ceia, mas também hoje é o segundo domingo de dezembro. E o segundo domingo de dezembro é intitulado mundialmente o Dia da Bíblia, né? E eu queria fazer algumas ponderações rapidamente aqui sobre isso. Então, quando comemoramos o Dia da Bíblia? No meio dos protestantes e dos evangélicos, no mundo todo, sempre comemoramos no segundo domingo do mês de dezembro. Então, hoje é o segundo domingo, é o dia que nós comemoramos o Dia da Bíblia. Amém, irmãos? Quando que se iniciou a comemoração por esse dia? Bom, no século XVI, imediatamente após a Reforma Protestante, mais precisamente em 1549, isto é, após 32 anos da Reforma Protestante de Lutero na Alemanha. Surgiu na Grã-Bretanha um bispo chamado Thomas Cranmer, e o Thomas Cranmer, ele incluiu no livro das orações do rei Eduardo, o Dia da Bíblia, para ser comemorado no segundo domingo de dezembro. A partir daí, 1549, lá na Grã-Bretanha, a partir daí, começamos a comemorar esse dia no mundo todo, no mundo evangélico e também no meio dos protestantes. No Brasil, a data começou a ser comemorada pelos evangélicos em 1889, quando houve o surgimento da República no Brasil, que agora, dia 15 de novembro de 2021, comemorou. A República Brasileira é uma república nova, uma república de 132 anos. E aí, de 1889 para cá, os brasileiros começaram a comemorar, os evangélicos e protestantes brasileiros começaram a comemorar o Dia da Bíblia no segundo domingo. Em São Paulo, em 1948, lá no Ipiranga, a Sociedade Bíblica do Brasil organizou pela primeira vez uma comemoração com toda a igreja aberta ao público de celebração pelo Dia da Bíblia. E em 19 de dezembro de 2001, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei 10.335, de 19 de dezembro de 2001, na qual, no seu artigo 1º, ele institui nacionalmente o segundo domingo de dezembro como o Dia da Bíblia em nosso país. Amém, irmãos? Por que é que nós comemoramos o Dia da Bíblia? Por que razão nós paramos as nossas atividades para fazer menção ao Dia da Bíblia? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne. Logo, a palavra precisa ser comemorada, a palavra precisa ser lida, a palavra precisa ser crida, a palavra precisa ser ensinada e a palavra precisa ser vivida, porque Cristo é a palavra, Cristo é o Verbo. E ao comemorarmos a Bíblia, comemoramos a própria pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que é que nós comemoramos o Dia da Bíblia? Em segundo lugar, porque a Bíblia é inspirada, ela é inerrante, e ao contrário do que estão dizendo por aí, a Bíblia é suficiente, e ao contrário do que estão dizendo por aí também, a Bíblia é atual, como diz o Calbart, a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. A palavra de Deus, aleluias, é suficiente e ela é contemporânea, ela é contextualizada
ela é atual. O Senhor Jesus Cristo, ele, quando foi enfrentar Satanás no deserto, ele usou um texto de 1500 anos antes dele. E aquele texto que Jesus usou para vencer Satanás lá no deserto era um texto de 1500 anos, mas que serviu para aquele momento e para aquela hora. Porque nós julgamos ou queremos julgar, ou alguns querem julgar, que pelo fato da Bíblia estar, por exemplo, Gênesis, que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, 3000 anos antes de cada um de nós aqui, porque é que o fato de nós pensarmos no tempo tornaria a Bíblia inútil e ultrapassada, de forma alguma. Jesus pegou um texto de 1500 anos antes dele e aplicou respondendo a Satanás e afugentou Satanás, porque a Bíblia, ela é suficiente e a Bíblia é atual. Amém, queridos irmãos? Terceiro, porque ela não é apenas a palavra de Deus, mas ela também é o manual do fabricante do homem. Toda a visão do homem que não parta da Bíblia é uma visão opaca e distorcida. O homem não é aquilo que ele pensa ser, e nem aquilo que os outros homens dizem que o homem é. O homem é exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele é. A Bíblia é o manual do fabricante. Se você quiser conhecer a si mesmo, você precisa olhar para você mesmo a partir das Escrituras. E qualquer visão sobre o homem, qualquer entendimento sobre o homem que não parta das Escrituras, é uma visão distorcida, desnecessária, inútil. O homem, ele se vê através da Bíblia, na palavra do apóstolo São Tiago, lá no capítulo 1, versículo de número 12, porque a Bíblia é o espelho pelo qual o homem se enxerga de fato. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o texto de Paulo diz assim, ou do escritor aos Hebreus diz assim, ela transpassa até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. O homem, ele manifesta-se quando ele expõe-se às Escrituras Sagradas, porque ela é o manual do fabricante. Quer conhecer a si mesmo? Quer se conhecer, se interpretar, quer se entender? Entenda quem é o homem a partir das Escrituras Sagradas. Ela mostra o estado espiritual que o pecador se encontra, e ela aponta o único meio de salvação e remissão dos nossos pecados. É ela quem nos mostra Jesus como aquele que nos salva. São as Escrituras que nos mostram Isaías 45, 22. Olhem para ele e serão salvos. Aleluias, glória a Deus. Olhem para ele e vocês alcançarão a salvação. Ela aponta o único caminho para a salvação, porque ela é luz para nos guiar neste mundo em trevas e sem sentido. Ela é o alimento espiritual para nutrir a nossa alma. Tem muito crente anêmico, muito crente raquítico, muito crente anoréxico, no sentido espiritual. Por quê? Está faltando comer um pouco mais desse pão glorioso aqui, que é a palavra de Deus. O nosso pastor Paulo Lucas sempre prega aqui, baseado ali em Apocalipse capítulo 10, que João vê um livro, e aí a palavra de Deus para ele é: o que você está vendo aí, João? Ele diz: eu estou vendo um livro. E ele chama lá no diminutivo: eu estou vendo um livrinho. E aí Deus fala assim: então pega o livrinho, meu filho, e coma desse livro, que você vai encontrar substância, nutrientes poderosos, vitaminas extraordinárias. Você vai encontrar alimento para a sua alma. Ela é doce para trazer felicidade ao homem, e ela traz promessas seguras para o homem. É por isso que nós comemoramos
o dia da Bíblia. Nós comemoramos o dia da Bíblia porque Jesus é o Verbo. Comemoramos o dia da Bíblia porque ela é a inspirada, inerrante, suficiente e sempre atual palavra de Deus. Comemoramos porque ela é o manual do fabricante para o homem. E comemoramos em quarto lugar porque apenas nela, apenas nas Escrituras Sagradas é que nós temos a nossa humanidade resgatada. A nossa humanidade, ela é perdida com a queda. E aí o Senhor Jesus nos ganhou, nos alcançou, e agora Ele está reinserindo e reestruturando em nós e restaurando em nós a humanidade plena através da palavra de Deus. Amém? Eu queria dentro disso contar uma história para vocês que eu gosto muito, a história de um índio. Diz que o caminhoneiro, eu já contei essas histórias, o indivíduo muito rico, fazendeiro, passava lá perto dos índios, e os índios estavam com um exemplar das Escrituras, e aí o fazendeiro apontava lá para os índios e chamava os índios de tudo quanto é nome, e ele passou uma vez, duas vezes, três vezes, e falava assim: índio bobo, lendo a Bíblia, esse livro velho, retrógrado, quadrado, antiquado, esse livro inútil, está lendo esse livro aí, cheio de anedotas e fábulas, e os índios deixavam ele passar. Aí teve um dia que os índios pararam ele na estrada: aqui você não passa. E aí ele parou, desceu assustado, e os índios cercaram ele, e aí o chefe da tribo chamou ele e disse assim: meu amigo, eu vejo que você passa sempre aqui, zomba da gente, que a gente está lendo a Bíblia, né? E ele disse: é verdade, esse livro antiquado de vocês aí. Aí o índio foi e falou para ele: dá uma olhada naquela pedra ali. Tinha uma pedra e a pedra estava bem avermelhada. Aí ele falou: você está vendo que aquela pedra está bem vermelha? Estou vendo. Então, antes da gente conhecer esse livro aqui, a gente pegava gente como você, levava lá, arrancava o pescoço e via o sangue caindo assim. Mas um dia a gente foi evangelizado aqui por um missionário, e o missionário vem e trouxe a palavra para nós, e a gente está tendo a nossa humanidade resgatada. Você deve se interessar também por esse livro, rapaz. Amém, eu quero sim um livro desse. O livro desse aí é um livro bom. Esse livro aí é um livro abençoado, né? Eu preparando esse material aqui, cheguei lá na história de um indivíduo chamado Gallard. Ele é presidente da Sociedade Bíblica do Zimbábue. E ele encontrou um homem, foi divulgar a palavra tal, e encontrou um homem mendigando, morador de rua. E aí ele foi lá e levou um exemplar da Bíblia para o homem, lá no Zimbábue. O homem pegou assim e falou: mas eu vou fazer desse livro aqui, das páginas desse livro, cigarro. Porque eu estou aqui na miséria, você está me trazendo esse livro, vou fumar esse livro todinho. Aí o Gallard disse: sem problema, você vai fumar página por página, você vai fazer cigarro com ela, vai rasgar a página da Bíblia e vai fazer cigarro. Vou fazer cigarro, sem problema, só que nós vamos fazer um acordo: antes de você fumar, você leia, você vai ler, aí depois que você ler, você faz o cigarro e fuma. E aí ele falou: tá certo, então eu vou fazer cigarro. Não, mas você promete e cumpre essa palavra? Não, vou ler isso aqui. Aí diz que ele pegou aquilo e pronto. 15 anos depois, o Gallard, representando a Sociedade Bíblica do Brasil, está lá num auditório, num espaço público ali. De repente sobe um homem de terno e gravata na tribuna, né? Um homem bem alinhado. E aí o homem pediu a palavra e começou a pregar com muita ousadia, muito poder ali naquele espaço público. E de repente o homem parou e apontou para o Gallard e falou: olha, eu estou aqui hoje, 15 anos depois, porque eu fui ganho para Jesus através daquele homem ali, porque ele me deu um exemplar das Escrituras. E lá, 15 anos, eu disse para ele, quando eu estava morando na rua: olha, eu vou fumar cada página da Bíblia, eu vou fazer cigarro e vou fumar. E ele disse: pode fumar, mas leia antes. E eu resolvi começar pelo Novo Testamento. E eu fumei Mateus todinho, os 26 capítulos de Mateus, eu fumei. Eu fumei Marcos é pequenininho, 16 capítulos, eu fumei Marcos todinho também. E aí Lucas, 24 capítulos, eu fumei Lucas todinho. E aí? Não, e aí quando chegou em João, fumei João 1, fumei João 2. Mas quando eu cheguei em João 3, eu me deparei com o versículo 16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu parei de fumar a Bíblia, aceitei a palavra de Deus, e agora eu estou aqui como um pastor pregando a palavra do Senhor. Levante a sua mão para o céu, levante a sua face, levante a sua voz, e dê uma palavra de adoração ao Senhor pelas Escrituras Sagradas. Na cidade do Rio de Janeiro, iriam inaugurar uma biblioteca pública. Chamaram então Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda no governo provisório, no governo do Manuel Deodoro da Fonseca, para palestrar. Ele começou a sua fala, silêncio assim, todo mundo quieto, e aí o Rui Barbosa começou a sua fala dizendo: onde está o livro? E ele estava diante de uma estante, assim, a principal estante da biblioteca, uma biblioteca pública, ia inaugurar. E aí ele começou dizendo: onde está o livro? E aquilo gerou um burburinho ali, uma conversa, dizendo: como assim onde está o livro? Ele está aqui numa biblioteca, diante de muitos livros. E alguém foi e perguntou para ele assim: que livro, ministro? Que livro que você está falando? E ele respondeu: onde está a Bíblia Sagrada, o livro dos livros? E aí alguém foi, providenciou uma Bíblia lá e trouxe para ele. Quando a Bíblia chegou, ele pegou a Bíblia e colocou na estante, no ponto mais alto da estante, lá em cima da estante, no ponto mais alto da estante, sobre todos os livros. Aquilo gerou uma celeuma. E aí perguntaram para ele por que ele tinha colocado a Bíblia no ponto mais alto da estante, acima de todos os livros. E aí ele respondeu: olha, se eu tivesse pego a Bíblia e colocado a Bíblia abaixo de todos os livros, eu poderia falar aqui facilmente sobre a Bíblia e para vocês que tudo é sustentado pelas Escrituras Sagradas. Ela é a base, ela é o alicerce, ela é o sustentáculo, ela é a mantenedora, ela é a sustentação, não só dessa biblioteca, não só de todo o conhecimento humano, mas de toda a existência. Se há vida ainda, é porque isso está sendo sustentado pela palavra de Deus. E aí ele vai e diz: se eu tivesse colocado a Bíblia no centro da estante, eu poderia facilmente dizer aqui para todos vocês a respeito da centralidade da Bíblia. Ela é a mãe, ela é a rainha. Todas as obras, todo o conhecimento, todo o intelecto gira e orbita em torno dela, porque ela é o centro de tudo. Mas eu coloquei a Bíblia lá em cima na estante para dar uma mensagem, que ela é a coroa dos saberes. Ela é a coroa dos livros, as Escrituras Sagradas, o livro dos livros, a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor por ela. Você tem a Bíblia aí? Você pode colocar a Bíblia? Ah, pastor, estou só com a Bíblia no celular. Coloca o celular para cima assim. Aleluias, faz assim com a Bíblia. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Fala: bendito seja o Senhor pela sua palavra. A sua palavra chegou até nós. Bendito seja o seu nome, engrandecido seja o seu nome pela sua poderosa, inefável e gloriosa palavra. Aleluias! Você pode levantar as suas mãos para os céus e dar uma palavra de adoração ao Senhor, porque as Escrituras Sagradas chegaram até você. Aleluias! Aleluias, 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 aleluias. 5 conselhos aqui, alguns conselhos rápidos para nós sobre a Bíblia. Leiamos a Bíblia para cada dia mais nos tornarmos sábios. Fala para o seu irmão: quer sabedoria? Leia a Bíblia. Ela é a fonte de toda a sabedoria. Agora eu tenho acompanhado, sabe esses coaches, pastor Herodes? Os coaches que ensinam o indivíduo a ter projeção econômica, financeira na carreira, eles gostam de basear nos escritos de Salomão. A Bíblia servindo em todas as áreas. Ela é fonte de sabedoria para o pai, como educar os seus filhos. Para o marido, como trata a sua mulher. Para a mulher, como trata o seu marido. Para os filhos, como tratam os seus pais. Para o pastor, como lida com a igreja. Para a igreja, como lida com as autoridades. A Bíblia é fonte de sabedoria para todos nós. Amém? Leiamos a palavra para nos tornarmos cada vez mais sábios. 2. Creiamos na palavra para sermos salvos. Creiamos nas Escrituras Sagradas
porque nelas vamos encontrar aquele que nos dá a vida eterna. Aleluias, glória a Deus. Você se sente perdido em alguma área da sua vida? Você se sente desiludido? Você se sente desencontrado em alguma área, em alguma circunstância da sua vida? Você precisa de salvação? Leia e creia nas Sagradas Escrituras, porque quando cremos na Bíblia, encontramos nela salvação. Terceiro, vivamos a Bíblia, vivamos a palavra de Deus para sermos santos. Se você quiser ser santo, se você quiser ser separado, kadosh, um povo zeloso, de boa obra, aleluias, vivamos a palavra de Deus. E em quarto lugar, divulgue a palavra para que você pratique a verdadeira solidariedade. É muito bom quando nós entregamos pão, mas o pão, ele vai cessar quando essa vida cessar. É muito bom quando entregamos agasalho, mas o agasalho vai cessar a sua utilidade, a sua serventia, quando essa vida terrena passar. Mas quando nós entregamos a palavra de Deus, essa palavra de Deus reverbera e desdobra para a vida eterna. Aleluias, glória a Deus. Leiamos a palavra para sermos sábios, creiamos na palavra para sermos salvos, vivamos a palavra para sermos santos e divulguemos a palavra de Deus para exercermos a verdadeira solidariedade. E eu queria terminar com uma palavra muito bacana que eu estava agora lendo, quando o Philip Yancey, falando naquele livro, a Bíblia que Jesus lia, ele dizia, muita gente não olha para a Bíblia como o livro da alegria, mas a gente deve olhar para a Bíblia como o livro da alegria. Diga para o seu irmão, na Bíblia, a alegria é coisa séria, é coisa muito séria. Na Bíblia a alegria é coisa séria. Olha só, uma análise gramatical da Bíblia nos surpreende para nos fazermos perceber que a Bíblia é o livro da alegria. Olha só, o substantivo alegria aparece na Bíblia 151 vezes. O verbo alegrar aparece na Bíblia 223 vezes. O adjetivo alegre aparece na Bíblia 29 vezes. O advérbio alegremente aparece na Bíblia 3 vezes para apresentar um sinônimo de alegria, que é a palavra júbilo. E a palavra júbilo aparece na Bíblia 63 vezes. A palavra regozijo aparece na Bíblia 20 vezes. E o verbo regozijar aparece na Bíblia 65 vezes. A Bíblia fala quase 1000 vezes sobre a alegria, porque ela é o livro da alegria. Levante a sua Bíblia mais uma vez aí, em nome de Jesus. Aleluias, faça assim, ó. Enquanto você faz isso assim, diga glória a Deus e aleluia, porque você tem a palavra, você tem o exemplar das Escrituras no seu idioma. Aleluias, glória a Deus, várias traduções, glórias a Deus em língua portuguesa. Tudo isso é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Viva a Bíblia, viva a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor.